homem entrou no céu ainda vivo. Não morreu, não sonhou, não teve uma visão passageira enquanto dormia. Ele foi levado em corpo, em mente, em tudo que era, para além do que qualquer ser humano antes ou depois dele descreveu com essa precisão. E o que ele viu lá dentro, ninguém te contou da forma que você vai ouvir agora, porque o que Enoque registrou não é uma metáfora poética sobre bondade e luz eterna. É um mapa detalhado, geográfico, quase técnico, de uma realidade que existe paralela à sua, agora, enquanto você respira. E a pergunta que vai te acompanhar até o final deste vídeo é simples e devastadora ao mesmo tempo. Se ele viu tudo isso, por que ninguém te falou? Antes de entrar no que Enoque viu, você precisa entender quem era esse homem, porque isso muda tudo. Enoque não era um rei, não era um general, não era um sumo sacerdote com poder institucional. Era um pai de família, um homem comum em uma linhagem de homens comuns, filho de Jarede, pai de Matusalém, avô de Noé. Sua existência inteira, na genealogia do Gênesis, ocupa menos de 3 versículos, mas esses 3 versículos escondem algo que a Bíblia canônica nunca explica completamente. O texto diz que Enoque andou com Deus 365 anos. E então, numa lista onde todo mundo morre, onde a morte é o único destino registrado para cada nome, o texto quebra o padrão. Não diz que Enoque morreu, diz que Deus o tomou. Tomou. Para onde? O texto canônico para aí. Fecha a porta. Segue em frente com a genealogia como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas o livro de Enoque, o texto que foi removido, o texto que foi chamado de apócrifo, o texto que a igreja etíope preservou por milênios enquanto o resto do mundo cristão o esquecia de forma conveniente. Esse texto não para aí. Esse texto abre a porta e descreve o que havia do outro lado. Agora eu preciso que você sinta o peso do que vem a seguir. Porque Enoque não foi levado para um lugar vago de paz e luz difusa. O que ele descreveu tem estrutura, tem camadas, tem habitantes, tem temperatura, tem som, tem arquitetura, tem lógica própria. E essa lógica, quando você entende completamente, vai reorganizar a forma como você pensa sobre tudo, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o que está acima e abaixo de você neste exato momento. Antes de subir, Enoque recebeu uma missão impossível. Os vigilantes, os 200 seres que haviam descido ao Monte Hermon e transgredido a ordem cósmica, foram até ele. Um homem. Foram até um homem pedir que intercedesse por eles diante do que os havia criado. Pensa nessa inversão por um momento. Seres que desceram do céu. Seres com poder e conhecimento que os humanos não tinham. Esses seres, ajoelhados em desespero, pedindo a um humano comum que falasse por eles. Por que Enoque? O texto não responde diretamente, mas implica algo que nenhuma tradição religiosa mainstream tem coragem de articular com clareza. Existe algo na natureza humana que ocupa uma posição única no cosmos, não superior aos anjos em poder, não inferior em dignidade, diferente, com acesso a algo que mesmo os vigilantes não tinham. E é exatamente por isso que o que Enoque viu importa tanto para você. A subida de Enoque começa de uma forma que o texto descreve com especificidade perturbadora. Não é um sonho suave, não é uma visão contemplativa, é físico, é urgente, é como ser levantado por forças que não pedem permissão. 2 seres aparecem. O texto chama de anjos, mas a descrição que Enoque dá deles não combina com as figuras serenas e douradas das ilustrações que você viu na infância. São seres cuja aparência ele tenta e falha em descrever completamente. Seus rostos, diz o texto, eram como sol brilhando, suas vestes como neve que pega fogo, seus olhos como tochas acesas. Não é metáfora poética.
Enoque está tentando usar a linguagem disponível para ele para descrever algo que a linguagem não foi projetada para conter. E então ele sobe. O que Enoque descreve em seguida é uma das passagens mais extraordinárias de toda a literatura religiosa antiga e uma das menos conhecidas. Porque o que ele encontra não é um céu singular, não é uma morada única de paz eterna. É uma estrutura, uma arquitetura de realidade em camadas. 7 céus, cada um diferente, cada um com suas próprias leis físicas, seus próprios habitantes, sua própria função no cosmos. E Enoque atravessa todos eles, não como turista, mas como testemunha convocada. O primeiro céu que ele encontra vai te surpreender, porque não é glorioso, não é o que você esperaria encontrar logo acima das nuvens. É imenso e frio e cheio de trabalho. Enoque descreve um espaço governado por 200 anjos responsáveis pelas estrelas e pelo movimento das constelações. Não figuras contemplativas em adoração eterna, trabalhadores, seres encarregados de manter o cosmos em ordem mecânica. Aqui estão guardados, segundo o texto, os tesouros da neve e do granizo. As câmaras onde os ventos são armazenados antes de serem liberados. As rotas que cada estrela segue com precisão matemática que não pode falhar. E a pergunta que isso levanta, que o texto levanta sem responder, é perturbadora. Se existe uma estrutura administrativa responsável por manter o clima, o vento, as estrelas em movimento, o que você chama de natureza é, na visão de Enoque, o resultado de trabalho consciente e contínuo. Não força aleatória, não mecânica cega, intenção operando através de estrutura. Enoque continua subindo. O segundo céu muda completamente o tom da narrativa. E aqui está um dos pontos que a teologia convencional nunca resolveu de forma satisfatória. O segundo céu é escuro, não a escuridão da ausência de luz, a escuridão específica de um lugar onde a luz existiu e foi removida. Um lugar que parece, na descrição de Enoque, em processo de luto pelo que perdeu. E nesse espaço escuro, os vigilantes que caíram. Não os 200 que desceram ao Monte Hermon, outros. Um grupo anterior, uma transgressão mais antiga, ainda sobre a qual o texto faz referências que abrem mais perguntas do que fecham. Eles reconhecem Enoque, e o que fazem ao reconhecê-lo é uma das cenas mais emocionalmente devastadoras de todo o texto. Choram. Seres de poder e conhecimento incomparáveis, aprisionados em escuridão, chorando diante de um humano. E o que pedem, o que esses seres aprisionados pedem a esse homem de carne e osso que está apenas de passagem, é que ore por eles, que ore por eles. Enoque não sabe o que dizer. O texto registra seu silêncio. E então os anjos que o acompanham dizem a ele: não ore por eles, não interceda, o que foi decidido sobre eles é definitivo. Existe um peso moral nessa cena que vai além de qualquer discussão teológica. O livre-arbítrio e suas consequências. A irreversibilidade de certas escolhas. A solidão de uma punição que não tem fim visível. E a posição impossível de Enoque, um ser menor em poder que aqueles que chora, mas em posição de autoridade moral sobre eles. Enoque sobe novamente. O terceiro céu é onde a narrativa quebra completamente sua expectativa. Porque o que Enoque encontra aqui são 2 lugares que coexistem no mesmo espaço celestial. E a tensão entre eles é a tensão central de toda a espiritualidade humana. Do lado direito, o paraíso. E o paraíso que Enoque descreve não é o jardim pastoral de figuras deitadas em paz. É um lugar de tal beleza que o texto admite que a linguagem falha completamente. Enoque tenta descrever a luz e usa terras diferentes para comparação. Ouro, prata, âmbar, mas nenhum funciona porque o que ele vê não tem equivalente material. As árvores do paraíso não são metáforas.
São estruturas de realidade que fazem as árvores da terra parecerem sombras de si mesmas. O perfume que emana desse lugar alcança a terra, e Enoque sugere que o que os humanos chamam de beleza natural é apenas o eco distante e enfraquecido do que existe nesse terceiro céu. Do lado esquerdo do terceiro céu, o oposto. E aqui Enoque descreve com um detalhe que nunca aparece nas homilias de domingo, um lugar de tormento frio, não fogo, frio. Trevas densas e gelo e correntes e anjos que não descansam em sua função de guardiães desse lugar. E os que estão ali não são demônios abstratos. São as almas dos que escolheram algo específico em vida. E o texto é cirúrgico em descrever o que foi esse algo. Não maldade genérica, não pecado vago. Escolhas específicas de desumanização, de tratamento dos outros como instrumentos, de acumulação de poder à custa do sofrimento de quem estava abaixo. O terceiro céu tem 2 endereços, e eles coexistem no mesmo espaço porque, na lógica de Enoque, são o resultado da mesma coisa vista de ângulos opostos, a consequência do que cada ser humano constrói com seu livre arbítrio. O quarto céu é onde Enoque vê o funcionamento interno do tempo, não como conceito filosófico, como estrutura operacional. Aqui estão os movimentos do Sol e da Lua em detalhe que fariam um astrônomo moderno parar de respirar por um momento. Enoque descreve as portas do Sol, 12 portas, 6 no lado do nascer e 6 no lado do poente, por onde o Sol passa em diferentes posições conforme as estações mudam. Descreve os movimentos da Lua com precisão que corresponde ao que a astronomia moderna mede instrumentalmente. Como um homem sem telescópio, sem matemática avançada, sem qualquer tecnologia astronômica, descreveu o movimento dos corpos celestes com essa precisão. O texto não explica, apenas registra o que ele viu. Mas há algo mais no quarto céu que a astronomia não explica. Enoque descreve criaturas, seres alados que acompanham o Sol em seu percurso. Não anjos decorativos, funcionários do cosmos, seres cuja única função é garantir que a luz chegue à Terra no momento exato em que foi determinado que deveria chegar. A luz do Sol que aquece seu rosto quando você sai de casa de manhã, na visão de Enoque, é o resultado de um processo deliberado envolvendo seres conscientes cumprindo uma função que nunca... Urbara, você já olhou para o Sol de manhã pensando que havia alguém garantindo que ele chegasse? Enoque sobe para o quinto céu e aqui encontra algo que o paralisa, os vigilantes. Mas não os que estão aprisionados no segundo céu, os que ficaram, os que não desceram ao Monte Hermon, os que cumpriram o pacto original de observar e não interferir. E o que Enoque encontra nesses vigilantes é a emoção mais humana que um ser sobrenatural poderia ter. Tristeza. Eles estão em silêncio, não cumprem suas funções com a diligência dos anjos dos outros céus. Ficam parados, olhando para baixo, para onde seus irmãos foram e caíram, para onde os filhos dos seus irmãos foram destruídos pelo dilúvio. O texto descreve seus rostos como rostos de quem perdeu algo e não consegue deixar de pensar no que foi perdido. Enoque os encoraja. Ele, um humano, encoraja anjos em luto. Diz que intercederá por eles diante do trono, que pedirá que a tristeza seja aliviada, que o luto encontre algum tipo de resolução. E os vigilantes que ficaram, os gigantes do cosmos em luto, ouvem esse humano. Recebem conforto das palavras de um ser de carne e osso que dura talvez 100 anos no melhor caso. O que isso diz sobre a natureza humana? Sobre o que somos no esquema maior das coisas? O sexto céu é onde Enoque começa a perder a capacidade de descrever o que vê. Não porque falta vocabulário, mas porque o que existe aqui opera em categorias que a mente humana não tem gavetas para arquivar. 7 grupos de anjos.
O texto os chama de arcanjos. Cada grupo com uma função específica que governa uma dimensão diferente da realidade. Um grupo supervisiona o movimento das estrelas. Outro, o comportamento das almas humanas na Terra. Outro, registra cada ação de cada ser em cada momento, não como sistema de vigilância punitivo, mas como memória do cosmos, como se o universo precisasse lembrar de si mesmo. E então, Enoque descreve algo que nunca aparece em nenhum sermão, em nenhuma catequese, em nenhuma aula de teologia que eu já ouvi. Os anjos do sexto céu estudam. Têm acima deles uma espécie de autoridade maior e recebem instruções sobre o funcionamento de aspectos da realidade que nem eles entendem completamente. Como estudantes diante de um conhecimento que os excede. Como seres de inteligência incomparável que ainda são, em alguma dimensão, aprendizes de algo maior que eles mesmos. Isso perturba de uma forma muito específica. Se até os arcanjos, os supervisores do cosmos, recebem instruções que vêm de além do seu entendimento, o que isso diz sobre a profundidade do que existe acima? Sobre quantas camadas de realidade existem além do sétimo céu? O texto não responde. E o silêncio é mais eloquente que qualquer resposta poderia ser. Enoque chega ao sétimo céu, e aqui o texto faz algo extraordinário, algo que nenhum texto religioso ousou fazer da mesma forma. Descreve o momento em que Enoque falha, não moralmente, não espiritualmente, fisiologicamente. O rosto de Enoque, o texto diz, cai. Seu corpo não consegue sustentar a presença do que existe no sétimo céu. Ele desmorona, não de medo, não de pecado, de incapacidade física de existir naquele espaço sem ser transformado primeiro. E os anjos que o trouxeram não o abandonam. Um deles, o texto o chama pelo nome, Miguel, se ajoelha ao lado de Enoque e faz algo que vai te surpreender. Unge ele, como um padre ungindo um doente, como um servo preparando algo precioso para uma função especial. O óleo que Miguel usa é descrito como diferente de tudo que existe na terra, uma substância que transforma enquanto toca, que reescreve a composição de tudo que alcança. E depois da unção, Enoque olha para si mesmo e não se reconhece. O texto diz que sua pele passou a brilhar, que ele se tornou semelhante aos anjos ao redor, que a diferença entre ele e os seres celestes ao seu redor, que parecia intransponível um momento antes, de repente desapareceu. Um humano se tornando luz, não metaforicamente. O texto é específico. Enoque olha para seus próprios braços e não vê mais a pele mortal que tinha quando saiu da terra. Agora tudo começa a fazer sentido. Enoque chega diante do trono. E aqui o texto faz o que eu mencionei no vídeo anterior. Silencia. Parcialmente. Não completamente, mas com a honestidade de admitir que o que Enoque viu no centro do sétimo céu excede qualquer linguagem disponível. O que ele consegue descrever ainda assim é extraordinário. O trono não é um móvel, é uma estrutura viva. Cristal de fogo. Essa é a expressão que Enoque usa, que não tem temperatura fixa, porque não é físico da forma que cristal e fogo são físicos. É uma categoria de existência que usa essas palavras como aproximações e fracassa graciosamente nessa tentativa. Ao redor do trono, 4 criaturas que o texto descreve com um detalhe que vai aparecer séculos depois no livro de Ezequiel e no Apocalipse de João, como se diferentes escritores, em épocas diferentes, tivessem visto a mesma coisa e tentado descrevê-la com as ferramentas de seu tempo. 4 rostos em cada ser: humano, águia, leão, touro. Rodas dentro de rodas, olhos em toda a superfície. A consistência entre Enoque, Ezequiel e João não é coincidência de tradição literária, é convergência de testemunho.
Três pessoas, em séculos diferentes, descreveram a mesma arquitetura com detalhes que não se explicam por influência literária apenas. E então, Enoque ouve uma voz. O texto não atribui a voz a nenhuma forma, a nenhuma figura, a nenhum rosto, apenas a presença de uma voz que fala. E o que essa voz diz a Enoque, um homem que foi trazido da terra, que teve sua pele transformada em luz, que está de pé no centro do sétimo céu, é algo que nenhuma teologia popular preparou você para ouvir. A voz diz: escreva. Não. Adore. Não. Tema. Não. Humilhe-se. Escreva. Enoque recebe um escriba, um anjo cuja única função é registrar. E durante 30 dias e 30 noites, dita o que viu, o que entendeu, o que foi revelado durante a travessia dos 7 céus. 360 livros, diz o texto. 360 volumes de conhecimento ditados diretamente no sétimo céu e destinados à humanidade. Onde estão esses 360 livros? Temos fragmentos. O que chamamos de livro de Enoque é uma fração de uma fração do que foi registrado naqueles 30 dias. O resto, se existiu, se foi destruído, se está escondido em algum arquivo que nenhum pesquisador ainda encontrou, é uma das perguntas abertas mais perturbadoras de toda a história intelectual humana. Enoque é enviado de volta, não para ficar, para visitar, para transmitir o que viu aos seus filhos, à sua família, às gerações que virão. E o texto descreve o retorno de Enoque à terra, com um detalhe que é emocionalmente devastador na sua simplicidade. Ele chega em casa, seus filhos estão lá, sua família está lá, e eles não o reconhecem imediatamente, porque algo na sua aparência mudou. A unção do sétimo céu deixou um rastro visível nele que os próprios filhos demoram um momento para atravessar. Um homem que foi ao céu e voltou diferente, não superior, não arrogante, apenas diferente. Como alguém que viu algo que não tem como desver, que sabe algo que não tem como desaber e que agora precisa encontrar palavras para transmitir o intransmissível às pessoas que ama. Existe um ensinamento específico que Enoque transmite aos filhos depois do retorno. E esse ensinamento é o coração de tudo, a razão pela qual o texto foi preservado, a Bia Sanei, razão pela qual foi perseguido, a razão pela qual chegou até você hoje. Enoque diz aos seus filhos: o que eu vi não foi revelado para mim, foi revelado através de mim para você, para a humanidade. Não para sacerdotes, não para reis, para qualquer humano que tenha a disposição de receber. E o que ele transmite, o conhecimento destilado de 30 dias ditando no sétimo céu, tem um núcleo que você pode resumir em uma única ideia perturbadora. O cosmos tem memória. Cada ação, cada escolha, cada palavra, cada pensamento que você já teve foi registrado por seres cujo único propósito é manter esse registro. Não para punição automática, mas porque o cosmos precisa lembrar de si mesmo através de cada um de seus habitantes. Você não é um acidente de evolução existindo em isolamento. Você é um ponto de memória do universo, um lugar onde o cosmos experimenta a si mesmo de uma perspectiva única que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Enoque viu onde essas memórias são armazenadas, viu os anjos que as mantêm, viu que nada foi esquecido e nada será esquecido. E então transmitiu uma segunda coisa aos filhos. O cosmos tem justiça. Mas a justiça que Enoque viu no terceiro céu, os dois lados, o paraíso e seu oposto, não é a justiça de um tribunal, é a justiça da física. O que você constrói com suas escolhas cria uma trajetória que continua além da morte, com a mesma inércia que tinha em vida. Não punição, não recompensa arbitrária. Consequência natural de direção, escolhida,
Enoque trouxe de volta a ideia mais simples e mais devastadora de toda a espiritualidade humana. O que você faz importa. Não porque alguém está observando e vai te punir, mas porque o cosmos tem memória e você é parte do cosmos. E o que você faz com essa parte é o que o cosmos faz consigo mesmo nesse ponto específico do espaço e do tempo. E então, Enoque foi levado novamente. O texto diz que ele deixou a terra uma segunda vez, e desta vez não voltou. Foi tomado definitivamente. O homem que andou com Deus 365 anos, que foi ao sétimo céu e voltou, que ditou 360 livros de conhecimento e transmitiu o que pôde aos seus filhos, simplesmente deixou de estar aqui, sem morte, sem túmulo, sem restos mortais, e em algum lugar, nos fragmentos do que ele escreveu que sobreviveram, na igreja etíope que nunca abandonou seu texto, nos manuscritos do Mar Morto que aguardaram 2000 anos em jarros de cerâmica. O que ele viu continua. Deixa eu te dizer o que fica depois deste vídeo. Não é uma certeza, é uma perturbação específica, do tipo que vai aparecer quando você estiver em silêncio, quando você olhar para o céu à noite, quando você notar a luz do sol de manhã e por uma fração de segundo se perguntar. Enoque descreveu 7 camadas de realidade acima da nossa. Descreveu seres responsáveis pelo clima, pelo movimento dos astros, pelo registro de cada ação humana. Descreveu um lugar onde as almas aguardam, não em vazio, mas em espaço, definido com temperatura e presença e função. Descreveu um trono que não é móvel, mas estrutura de existência. E então foi levado de volta, ou permanentemente, para esse lugar que descreveu. Se o texto é verdadeiro, existe agora, enquanto você respira, uma estrutura operacional acima de você que mantém o cosmos funcionando. Existe um registro de cada escolha que você fez. Existe um terceiro céu, com 2 lados, que já tem um espaço que corresponde à trajetória que você está construindo com sua vida. E existe a possibilidade, não a certeza, a possibilidade de que o homem que viu tudo isso ainda exista em alguma dessas camadas. Que Enoque, que foi levado sem morrer, que foi transformado em luz no 7º céu, ainda esteja em algum lugar nessa estrutura que ele descreveu com tanta precisão, aguardando, talvez ainda escrevendo. A pergunta que eu deixo com você esta noite não é sobre Enoque, é sobre você. Se o cosmos tem memória, se cada escolha é registrada e cada trajetória continua além do que os olhos podem ver, o que a memória do cosmos tem guardado sobre a sua vida até agora. E mais importante ainda, o que você quer que ela guarde daqui para frente. Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu neste vídeo. Porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que depois de assistir esses vídeos começaram a ver conexões que nunca tinham visto antes. E quero saber se você está vendo também. No próximo vídeo, vamos entrar no que Enoque descreveu sobre o destino das almas depois da morte. Não o que a religião convencional ensina, mas o que o texto original registra com uma especificidade que vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre o que acontece quando a vida termina. Até lá, presta atenção no que você está construindo, porque alguém está registrando.